Olá, famílias e fotógrafos! Hoje é o dia da terceira edição do Papo Família. A cada encontro, vamos conhecendo um pouco mais sobre como essas 10 mulheres que se dedicam à fotografia de família conciliam a maternidade e a vida pessoal com a profissão. E como sempre, muito conteúdo sobre ensaios de família, de crianças, técnicas, dicas e novidades. Eu sou a Karen Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. Temos aqui um recadinho da nossa patrocinadora e apoiadora, a Digipix, que é a maior empresa do mercado fotográfico do Brasil. O site direto está cada vez mais moderno e com funções que facilitam a navegação. Encontrar produtos, diagramar, personalizar e fazer os pedidos está cada vez mais fácil. E para você que está começando ou deseja atualizar o seu portfólio, corre lá no site com o seu acesso e peça o seu mostruário, que está com 30% de desconto. Nossa convidada de hoje é uma fotógrafa que é um sucesso em várias áreas, mas arrasa na fotografia de gestante. Seus workshops vivem lotados e eu já tive o prazer de dividir o palco com ela 3 vezes no Digipix Day, em São Paulo, no Rio e Belo Horizonte, onde o que era uma admiração mútua se transformou em uma amizade e parceria. Hoje eu vou conversar com a mãe do Gabriel, minha amiga Fernanda Giarato. Bem-vinda, Fê! Obrigada, Ká. Eu estou muito feliz de participar desse seu projeto. É um prazer assim, imensurável. Você é minha amiga querida. A gente teve mesmo, né, o prazer de participarmos juntos do Digipix Day e dividirmos o palco por 3 vezes, que foi muito legal, foi muito gostoso. Fê, eu estou muito feliz também de te receber aqui nesse bate-papo e vamos conversar muito hoje para saber mais sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho e como que você está rodando os pratinhos aí para conciliar a vida profissional e pessoal também. Fê, conta pra gente então, como é que você começou na fotografia? Você já veio dessa área, você estudou em comunicação, você traz na sua história algumas referências familiares da fotografia ou você vem de outra área? Na verdade, eu não tenho nenhum fotógrafo na família. Eu estudei gestão de RH, então eu sempre estive assim rodeada de pessoas, né? O meu último trabalho antes da fotografia foi num restaurante japonês. Eu administrava junto com a minha cunhada o restaurante dela e lidava com muitas pessoas, todos os funcionários, enfim. E aí eu ganhei a minha primeira câmera, né, do meu marido, que foi uma câmera super simples e assim, eu sempre fotografei, mas não profissionalmente, não tinha uma câmera profissional, mas as pessoas já, como muitos fotógrafos passam por isso, né, os amigos falam, nossa, como você fotografa bem, por que você não faz isso como profissão? Então todo mundo me falava, e quando eu senti que era o momento, né, que eu ia ser mãe, que eu precisava me dedicar a algo que eu conseguisse conciliar com o meu filho, foi quando eu comecei a levar minha fotografia a sério, e eu ganhei a câmera profissional do meu marido, e comecei a fotografar. As coisas naquela época aconteciam muito mais rápido, Ká. Você também vem na época mais ou menos de 2010, né? Não é mais ou menos isso? Isso, mais ou menos 2010. Eu comecei em 2009. Então, eu comecei em 2010, as coisas... Na verdade, eu comecei em 2009, eu comecei em 2010 com a fotografia, em 2009 com a fotografia newborn. Eu comecei em 2007, Fê. Uhum. Esse ano são 12 anos. Então, e essa época, as coisas aconteciam mais rápido. Hoje, como eu já escutei também nas outras edições, as outras fotógrafas falando, você falando, hoje o mercado, ele entra muita gente no mercado, coisas que não aconteciam muito nessa época.
época, né? Então as coisas aconteceram rápido, eu consegui ser uma fotógrafa profissional, ganhar dinheiro, sobreviver do dinheiro da fotografia rápido. Foi assim, questão de 1 ano, meses até, que eu já eu ganhava mais do que quando eu trabalhava sem ser com a fotografia. E quando você ganhou a câmera do Alê, já tinha essa intenção de migrar para fotografia, ou era um presente aleatório, assim, tipo, aniversário, ganhou uma câmera? Na verdade, foi um presente de Natal, se não me engano, não me recordo muito bem. Mas eu sempre quis, né? Eu sempre ficava no Flickr, namorando as fotos do Flickr. Que na época do Flickr, sim. A gente não tinha Instagram, né? A gente não tinha o Pinterest. Não. O Pinterest até que existe. Eu não lembro quando foi que iniciou o Pinterest, mas eu lembro que o Flickr era muito forte e eu ficava pesquisando fotos e eu ficava olhando, namorando fotos. E a minha vontade de seguir para fotografia profissional era muito grande. E ele via isso em mim, né? E eu me lembro que ele me deu a câmera, ele entregou a caixa na minha mão e falou assim, ó, o que eu podia fazer por você, eu fiz. Agora Ai, que emoção! Agora toca o barco. Agora estuda, porque, né, não tinha mais o que ele fazer. E, assim, eu lembro que era uma época que, pelo Gabriel ser muito pequenininho, a gente não tinha um dinheiro assim que eu pudesse falar, agora eu vou investir num curso, vou fazer um curso. Não, eu tinha que ir atrás das coisas por eu mesma. Então, o pouco que tinha no YouTube naquela época, que era muito pouco, né? Hoje, assim, o conteúdo do YouTube, para quem está iniciando, é muito bom. Qualquer coisa que você procure é muito boa. Verdade, né? Verdade, maravilhoso. Até edição de imagem. Naquela época, eu lembro que a gente estava no Lightroom 3 ainda, tinha acabado de lançar o Lightroom 3 e eu comprei o livro do Clício. Só que assim, né, eu sou péssima em seguir livro. Imagina, você seguir um livro e editando ao mesmo tempo. Acabei nem usando muito, mas assim, o conteúdo era muito pouco. O que a gente tinha era mesmo livros e o mínimo que tinha no YouTube, né? E foi assim, devorando o manual da câmera. Eu costumo dizer que o manual da câmera é o primeiro curso que a gente faz, né? Porque às vezes as pessoas chegam em cursos essenciais, cursos básicos, e elas não compreendem como é o funcionamento básico do seu equipamento, né? Não sabe onde liga, onde ajusta, não sabe para que são os botões, e uma simples leitura do manual já te revela um monte de coisas importantes para você chegar assim minimamente preparado para iniciar um curso, né? Exatamente, era o que eu tinha, né? Era um dos poucos recursos que eu tinha. Então, assim, ou eu devorava o manual e lia tudo, ia testando, errando. Eu morria de medo de mexer na câmera, porque era um bicho de 7 cabeças ainda, né? Mas aí eu falava, bom, se eu não mexer, eu não vou aprender. E aí foi indo. Inclusive hoje eu falo que eu estudei pelo manual da câmera, as pessoas ficam meio assim, sabe? Como assim? Hoje em dia não se faz quase mais isso, mas lógico, tem que ser feito, começa né? do começo, né? Ô Fê, quando eu conheci você trabalhava basicamente ou quase que exclusivamente com ensaios externos, né? Você fazia gestantes, famílias, crianças, sempre em ambiente externo, e somente newborn você fazia em estúdio. Eu acho que isso te colocou em destaque, você sempre trabalhou com muito cuidado em relação à luz, aos horários que você faz os agendamentos com as suas gestantes. Acho que você tem uma pós-produção lindíssima, mas com o tempo você foi migrando para o estúdio, né? Você começou a fotografar especialmente gestantes em estúdio. Como é que foi esse processo de sair do ambiente externo e trabalhar com uma luz mais controlada, num ambiente controlado, fechado? O que mudou? O que te levou a fazer essa migração e como que foi a sua adaptação? No ano que eu comecei, eu me lembro muito bem que existia um pouco ainda daqueles estúdios mais clássicos e tradicionais, que eu posso dizer, vou dar alguns exemplos para as pessoas lembrarem. Quando ainda se usava plumas, lembra, para fotografar grávida? Lembro. Então, e aí as fotógrafas brasileiras começaram a se inspirar nas fotógrafas de fora.
levando o ensaio de gestante para o externo, né? Então, assim, isso foi muito bom. E isso foi muito bom para mim, porque eu surfei essa onda aí do início da fotografia de gestante externa, que se via ainda pouco, né? E foi bom, porque eu não precisei montar um estúdio, mesmo porque eu não teria condições financeiras naquela época de fazer isso. Então, a gente ia para os parques, né? Naquela época também não se cobrava taxa para fotografar, que hoje também cobram. Então, a gente não tinha custo. O único custo que a gente tinha, tirando equipamento, lógico, mas eu tô falando o custo ali daquele momento, era de pagar a gasolina para ir até o parque. Deslocamento e a entrada do parque, em alguns casos. Estacionamento, né? E a entrada. Então, isso era muito bom. Eu costumava falar que o Parque Burle Marx, que é onde eu mais fotografo até hoje, era o meu escritório na época, porque eu vivia lá. E isso foi muito bom. E aí, junto com isso, a fotografia newborn começou a ficar muito forte, né? No Brasil. E nós, fotógrafas de gestante, de família, a gente começou a ser cobrada em relação a isso. As mães queriam também o ensaio newborn. E eu fiz alguns cursos, comecei a fotografar o newborn na casa do cliente e continuando a fotografar gestante externa, só externa. Fotografei por alguns anos, eu não me recordo muito bem, eu acredito que entre 3 e 4 anos, por aí, só na casa do cliente, até o dia que eu resolvi que eu não iria mais para a casa do cliente, porque não estava dando, né? A gente que fotografou, a gente que fotografou e fotografa, né, na casa do cliente, sabe que às vezes você chega, a luz é completamente errada, você não tem flexibilidade de mudar algumas coisas dentro da casa e acaba que não dá certo, não fica bom. Isso quando não tem uma parede alaranjada, amarela, verde no meio da sala, né? Daí estraga tudo. Ou você leva um rebatedor ou você manda pintar de branco, né? Exatamente. Agora você imagina, né, que no início eu ia sozinha. Então, assim, eu não tinha, né, quem segurasse o rebatedor. A mãe estava ali, recém-operada, queria mais ficar deitada. O pai, muitas vezes não estava, né, estava trabalhando. Mas chegou um ponto que foi o meu limite de eu sair de casa cedo e chegar em casa 9 horas, 9 e pouco da noite, e o meu filho já está dormindo. Então, eu não vi o meu filho de manhã e não vi o meu filho à noite, sabe? Eu falei, não é isso. Eu escolhi seguir a fotografia para eu ser feliz, né? Então, a partir do momento que alguma coisa não está me fazendo feliz, é hora de mudar. Então, eu tenho muito isso, assim, na minha fotografia. Eu preciso ser feliz com ela. E aí eu peguei, conversei com meu marido, e meu marido falou... E nessa época tinha algumas fotógrafas que faziam dentro das suas próprias casas. E eu falei para ele que eu ia começar a fazer em casa. E aí eu adaptei, fiz algumas mudanças. Aí você consegue arrastar sofá, né? Você consegue fazer uma mesa com um lanchinho para o cliente, tratar bem o cliente. E aí eu trabalhei mais ou menos por quase 2 anos em casa. Aí também chegou um dia que não deu mais, né? Aí eu queria o meu cantinho. E eu comecei a procurar um lugar que eu conseguisse fazer um estúdio só de newborn. Porque eu não tinha a intenção de fazer a fotografia de gestante fora, sem ser externo, né? Só o externo eu queria, eu não queria estúdio. Eu tinha muito na cabeça aquela foto de gestante no fundo branco, no fundo preto, só. E não era o que eu queria. E aí eu comecei a procurar um lugar para fazer só o newborn. E aí eu comecei a viajar, sabe? Eu falei assim, mas e se eu fizer o meu estúdio numa casa ou num apartamento, que eu consiga trazer como se fosse um lifestyle para o estúdio, né? E aí deu certo. Morri de medo, lógico, né? A gente sempre morre de medo do novo. Chamei a minha amiga para ser fotografada a primeira vez e eu amei. Hoje, assim, eu posso dizer que eu sou completamente apaixonada pela fotografia de estúdio. Eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida. A minha paixão ainda continua sendo a fotografia externa. Eu amo brincar com a luz do sol, com a luz do dia, até com o dia nublado, eu adoro.
mas a fotografia de estúdio eu consegui trazer aquele romantismo, sabe? Aquela coisa assim da mulher mais empoderada, poderosa, linda, que às vezes na fotografia externa, né, a gente acaba prestando mais atenção. Não que você preste mais atenção, tem outros elementos juntos, né? Tipo a árvore, enfim. E a fotografia de estúdio, ela dá muito mais ênfase à mulher mesmo. Eu acho que ela fica mais intimista, mais pessoal, né? E eu acredito que você consiga uma forma de dirigir essas mulheres muito mais próximas, né? Sem ter que interagir com a árvore, com o caminho, com o riacho, com as outras pessoas que estão no parque. Talvez você consiga fazer com que aflorem outras sensações, outras permissões, e essa coisa do empoderamento feminino também, né? Tá ali ela com uma outra mulher, num ambiente preparado para vocês duas desempenharem esse projeto que é a fotografia de gestante em estúdio da melhor forma. E ao longo desse tempo, Fê, você vem sempre aperfeiçoando esse trabalho com gestantes, né? Tanto externas, mas especialmente em estúdio. E alguns anos atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 anos atrás, você me diz, você teve um projeto, você criou um projeto de gestantes nuas no estúdio. E as fotos são, assim, fantásticas, de um bom gosto. Conta como é que foi esse processo, como é que foi essa ideia, e fala um pouquinho pra gente desses resultados. Foi em outubro de 2017, se não me engano, que eu apresentei esse projeto no Fox Newborn, e aconteceu da seguinte forma: eu teve um dia que eu estava aqui, eu falei, eu pensei assim, eu falei, sei lá, tá estranho, eu acho que tá meio que um roteiro meio formado, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa de diferente, eu preciso criar, né? A gente tem isso, né? Precisa criar. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente que eu nunca pensei em fazer. E me inspirei, assim, no Pinterest, em algumas fotos de fora, né? E pensei, por que não usar o que eu tenho ao meu favor, né? Que, assim, que eu adoro, assim, explorar ângulos, fazer foto de cima, foto de baixo, foto de ponta cabeça, mas de uma forma que eu mostre a mulher sem nenhuma vulgaridade, né? Mas sim, linda e sublime, né? Na fase mais linda da vida dela, sem roupa nenhuma. Aí eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Aí eu chamei uma amiga, aí eu fiz o ensaio dela, e eu mostrei para o Léo da Fox, eu não lembro exatamente em que momento que foi, e ele me chamou para palestrar e apresentar esse projeto. Só que, a princípio, eu não tinha a intenção de fazer vários ensaios, né? Só que eu falei, agora que isso virou um projeto, eu vou ter que apresentar num congresso, eu vou fotografar até lá. Então, eu tinha 8 meses para fotografar. E eu fotografei 8 mulheres grávidas, uma de cada estilo. Então, eu fotografei uma morena, fotografei uma japonesa, uma ruiva, uma negra. Eu fotografei uma toda tatuada, né? E usei alguns elementos nas fotos, flores, alguns tecidos, assim, mas a maioria, 90%, era tudo sem roupa mesmo. E eu tenho esse slideshow no YouTube, quem quiser ver, é só procurar por Fernanda Giarato que tá lá. Ah, legal, Fê, a gente coloca o link aqui depois da entrevista, para todo mundo acessar. Realmente é um projeto lindo, de uma elegância, assim, é um nu elegante, é muito bonito, sou muito fã desse teu projeto. Obrigada, Ká. Eu amo também, eu sou suspeita. É muito lindo. Você tem intenção de fazer uma nova edição desse projeto? Assim, ou as gestantes te procuram para fazer isso ainda? Você faz isoladamente? Como é que funciona? Na verdade, eu vendo esse ensaio, né? Quando eu convidei as minhas gestantes para o projeto, elas ganharam as fotos, elas não me pagaram nada. E, em troca, elas
eu divulgaria as fotos. Só que hoje é muito difícil eu conseguir uma cliente que pague o ensaio e me deixe divulgar as fotos. Isso eu já sabia que isso iria acontecer, né? Então, assim, eu faço alguns. A maioria das vezes são os maridos que não querem que mostre, mas algumas vezes também são elas, né? Elas não querem mesmo, e eu entendo. Mas às vezes eu sinto necessidade de fazer para que eu consiga mostrar, né? Então, às vezes eu faço alguns ensaios e acabo postando nas minhas redes que são de convidadas. Alguns ensaios pela divulgação, né? Isso, eu já tive uns 2 maridos que falaram, ok, não, por mim tudo bem, e a mulher também, aí eu consegui mostrar alguma coisa, mas bem pouca também. Porque tem uma questão complicada aí, né? Às vezes a mulher é um pouco mais tímida ou o homem é um pouco mais, sei lá, ciumento, mas eu fico imaginando que deve passar na cabeça deles assim, nossa, delas, sei lá, meu chefe vai ver, o amigo do meu marido. Então é uma situação delicada mesmo, né? Tem que tratar com cuidado mesmo. É um projeto para certas pessoas, né? A pessoa tem que vestir esse projeto, tem que ser o número dela, e se não funcionar dessa forma, não funciona a divulgação e talvez ela nem se goste nas fotos depois, né? Tem que ser para a pessoa certa. Exato. Fê, os seus workshops são sempre muito bombados, tem muita procura, a gente sempre vê você divulgando e publicando as fotos das suas turmas, das novas turmas. Eu vejo pouquíssimos workshops de gestante aqui no Brasil. Na verdade, se eu parar para pensar, eu não consigo pensar em algum outro que não seja o seu, ou se eu acompanho só o seu. Eu sei das gringas, né? Muita gente de fora vem dar workshop de gestante aqui, que é uma gestante mais de estúdio, aquelas que levanta o vestido, o tecido, né, para ficar no ar, esse padrão conhecido que a gente tem aqui. Mas o seu workshop de gestante está sempre em movimento, ele está sempre acontecendo, tanto em ambiente externo quanto em estúdio, e isso parece que se tornou parte muito importante do seu negócio, né? Qual é a frequência dos seus workshops e como que funciona essa rede de entendimento entre aluna e professora? Como é que funciona esse sistema dentro do seu trabalho? Eu dou workshop já vai fazer 7 anos. De gestantes, nunca dei outro workshop, se não for de gestantes. Eu sinto que muitos fotógrafos esqueceram de se aperfeiçoar na fotografia de gestantes, fez muitos cursos de newborn, né? Eu concordo com você. E a gente não pode esquecer que a mãe vem primeiro antes do bebê nascer. Sim, né? Tudo começa ali com ela, né? Exatamente. E eu acho que muitos fotógrafos estão entendendo isso hoje, por isso que as turmas sempre têm bastante alunos, mas eu fico super feliz, porque não adianta a gente fazer um newborn lindo e fazer uma gestante que a mãe não vai se interessar. Né? Falar, o newborn desse fotógrafo até que é bonito, mas o gestante não é tão legal. Vou procurar um que tem os 2 lindos, não é? Lógico. Então, porque eu sinto que eles querem fechar o gestante newborn com o mesmo fotógrafo. Pelo menos eu sinto isso da minha parte, que sempre quando eu fecho uma gestante, 99% fecha o newborn junto, né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que os fotógrafos, eles vêm percebendo mais essa necessidade de investir na fotografia de gestantes, porque talvez não estejam felizes ainda com ela. E o workshop, ele faz parte do seu... Tem essa importância dentro do seu trabalho, né? Ele faz parte da sua jornada de trabalho, tanto quanto os ensaios de gestante, de newborn. O workshop também é uma parte importante financeiramente falando dentro do seu negócio, né, Fê? Eu procuro fazer o workshop de 2 em 2 meses, então às vezes lotam as turmas e ficam até alunos de fora para a próxima, mas às vezes não, então depende do mercado fotográfico, o que está acontecendo no momento, no cenário aqui no Brasil, né, que nem agora está tendo um congresso aqui em São Paulo e outro lá em Floripa. Então, depende muito, né? E os congressos também são muito fortes, as pessoas também gostam de ir em congressos e tem que ir mesmo, né?
Você é mãe de um menininho muito lindo, que é a sua cara, né, Fê? O Gabriel tá com quantos anos agora? O Gabriel vai fazer 9, dia 2 de setembro. E como é que é esse equilíbrio da sua vida pessoal com a maternidade? Depois que você abriu o seu estúdio, pelo que você falou, as coisas ficaram um pouquinho mais organizadas, né? Dos seus horários, menos deslocamentos. Você consegue estar mais próxima do Gabriel? Como é que é essa rotina, assim, sua com o Gabriel, com o Alê? Quem que leva para a escola, quem busca? Existe uma organização ou tipo, quem pode, quem está livre vai e resolve algumas coisas? Cá, desde quando eu comecei com a fotografia, o meu trabalho nunca foi a prioridade. O meu filho sempre foi minha maior prioridade, vai ser sempre, né? Até o dia que ele sair de casa, casar, ter a família dele. Mas enquanto ele viver aqui e eu precisar cuidar dele, porque ele é muito pequeno ainda, querendo ou não, vai fazer 9 anos, mas é muito pequeno. Com certeza tem um outro tipo de demanda de um bebê pequeno, né? É diferente em cada fase. Mas eu tenho o Léo com 15 anos aqui, é um outro tipo de demanda também, preocupações diferentes, fases diferentes, mas hoje eu ainda tenho que organizar a minha agenda de trabalho com a maternidade e com a agenda social do meu filho, porque todo final de semana agora tem festa. Então eu acho que cada fase a gente vai tendo que se adequar, e com 9 anos, com certeza, ainda não é adolescente, não é mais criança, e a gente precisa se adequar a cada fase, né, Fê? Eu acredito que a adolescência seja ainda mais difícil, ainda falta um pouquinho. Aproveita, é difícil. E assim, como eu falei, ele sempre foi minha prioridade, e desde bebê. Então, quando eu comecei a fotografar, eu conseguia marcar os meus ensaios só de final de semana. Então, eu não tinha muitos trabalhos. Eu marcava ensaio de sábado e eu saía para trabalhar, meu marido ficava com ele, o Ale ficava com ele. Ou então, quando era um lugar muito longe, que eu tinha um pouco de receio de ir sozinha, meu marido ia comigo, a gente deixava o Gabriel com a minha avó, né? Ou com a minha mãe também. É que minha mãe naquela época trabalhava ainda e não conseguia tanto, mas a minha avó era assim, braço direito, né? Quando eu precisava. Então, sempre a minha agenda foi movida ao Gabriel, né? Hoje, o meu marido, ele é autônomo, né? Então, a gente consegue conciliar sempre. Eu não preciso falar não para nenhum cliente. É muito difícil precisar falar não, porque quando eu não tô, o Ale tá. E ele segura as pontas aí, né? De horário de escola, de alimentação do Gabriel, ele dá conta. O Gabriel, ele tem uma agenda bem, assim, corrida de manhã. Ele faz karatê, judô, Kung Fu. Então, Nossa. assim, cada dia da semana, o Gabriel é muito hiperativo, então a gente precisou fazer uma válvula de escape, assim, para gastar essa energia toda, né? E ele, assim, graças a Deus, tem melhorado muito em relação à hiperatividade dele, ele tá mais calmo. Ele é aquela criança que não desliga, sabe? Em nenhum momento. 10 horas da noite, parece que é 11 horas da manhã ainda. Ele tá ligado no 220. Enquanto a gente não fala para ele, chega, filho, chega, agora vamos descansar, é hora da gente conversar, contar a história, ele não para. Então, ele tem essa agenda, né? Então, ele faz psicopedagoga também, e graças ao Alê, ele consegue fazer e levar, é tudo muito perto de casa, a gente não precisa ir muito longe, mas eu acho que se não fosse o Ale aqui, ia ser muito difícil. Então, assim, o casal, quando a gente trabalha junto, é muito diferente. Você sabe, né, Capi? Funciona quando existe essa parceria, né? E você edita as suas fotos, a sua pós-produção, ela é feita no seu estúdio ou você tem um escritóriozinho em casa ali? Como é que você faz? Eu faço a minha edição em casa. Eu tentei fazer no estúdio, mas eu não consegui, porque eu acabava que eu me sentia um pouco sozinha, que nem agora o Gabriel tá na escola, ele estuda à tarde, e eu me sentia sozinha no estúdio, sabe? E aí eu trouxe o computador para casa e fica eu e a Mel, minha cachorra. Então, mas quando o Gabriel tá em casa, ele fica te chamando, te solicitando, ele quer brincar e você tem que entregar os materiais para os seus clientes, tem um conflito aí?
É muito difícil, Caio, editar enquanto o Gabriel está em casa. Eu fazia muito isso no começo, só que eu parei. Então, hoje, assim, a minha edição é quase quando ele não está em casa. Só quando eu preciso entregar muito um trabalho, que não tem como, aí sim, mas eu evito. Porque eles querem atenção, acaba que chama atenção, e edição, ela precisa de concentração, né? Então, eu evito editar quando ele está aqui. Não só filho, mas marido também, né? Eles têm uma demanda, uma atenção, uma carência grande, né? Então, estão sempre chamando, sempre perguntando. Eu prefiro editar em casa sozinha também. Eu faço toda a minha pós-produção no escritório de casa, mas eu prefiro essa concentração do silêncio quando não tem ninguém também. Não sei, eu acho que o estúdio, quando ele tá sem o cliente lá dentro, só com você, sei lá, eu acho que fica faltando alguma coisa. Acho que falta pessoas lá dentro. Eu acho que fica impessoal, fica mais frio, né? Eu também me sinto sozinha quando não tem esse movimento de clientes lá. A gente sempre com crianças ali, né? Com um casal conversando. Aí quando você se vê sozinha no estúdio, você fala, não é isso. Peguei meu computador e trouxe para casa, não teve jeito. A gente te acompanhou, Fê, pelo seu Instagram, pelo Stories, uma viagem que você fez no começo do ano para a Itália. Eu lembro que você me falou que você estava em busca da sua cidadania italiana, foi lá finalizar o processo, ou parte do processo, e ficou, acho que 3 meses lá, né? Como é que foi ficar longe do Gabriel nesse período todo? Como é que você conseguiu lidar com isso? E em contrapartida, em relação à sua profissão, porque o estúdio ficou fechado aqui esse tempo, mas você fez alguns ensaios na Europa também, né? Conta como é que foi esse processo aí de saudades versus trabalho na Europa. A princípio era para eu ficar 45 dias só. Eu fui com viagem comprada, eu fui com passagem comprada para volta e eu tive que ficar 1 mês a mais. Mas assim, 1 mês longe deles, assim, eu já estava me descabelando, eu chorava todos os dias. Ai, eu imagino. Às vezes a gente fica 3 dias longe do filho, que eles estão no acampamento da escola, a gente se descabela, né? Imagina tanto tempo, assim, 2 meses e pouco. Nossa, hoje o Gabriel, ele passou 1 semana com a minha mãe nas férias e eu já não estava aguentando mais. Eu prometi para ele que nunca mais eu vou ficar. Só quem é mãe sabe que esse exagero é muito real, né? Porque acontece, a gente se descabela mesmo de saudade. E só ficando longe, assim, para você, nossa, você ter uma noção de como aquele amor, aquele cheirinho, aquele abraço faz falta, né? Sim. Até a encheção de saco, né? Até a tagarelice, sempre. Muita falta. E assim, 1 mês era o meu limite. Aí eu tive que prorrogar para mais, era 45 dias, e eu ainda ia ter que ficar 15 dias, né? Só que aí eu tive que mudar minha passagem para mais 1 mês, assim, foi desesperador. Foi assim, hoje, se eu precisasse voltar, eu não voltaria. Porque... E ele ficou bem no Brasil? Ele tocou a escola? Bom, tá, a rotina de escola, acho que dá uma facilitada para quem fica, né? Para quem tá longe, assim, esperando o tempo passar, acho que é mais difícil, né, Fê? Ele ficou super bem. Porque, eles ficam. A gente se falava por vídeo todos os dias, né? E aí tinha dia que a gente se falava e ele falava assim, tá bom, mamãe, agora eu tô vendo meu desenho, sabe? Então, era engraçado. Eu sofrendo do lado de lá. E ele numa boa, né? Já deu, mãe, já falamos ontem. Larga do meu pé. E eu esperando ele sair da escola, porque ele sai 6h30 da escola, e lá a gente chegou a ter 5 horas de fuso a mais. Então, eu querendo dormir, morrendo de sono, e ele nem se importava tanto. Mas é engraçado, as crianças são assim, né? É mais fácil para eles, é mais fácil para quem fica. E você tinha uma rede de apoio aqui no Brasil? Ele ficou só com o Alê? As vozes ajudavam? Como é que foi essa rede de apoio enquanto você estava fora? Todo mundo ajudou, graças a Deus, assim, eu tive apoio de todo mundo, do meu sogro, da minha sogra, da minha mãe, da minha avó. Meu pai não mora aqui, né, em São Paulo, mas assim, todo mundo conseguia ajudar. Então, às vezes, o Alê estava montando algum painel, trabalhando, e meu sogro ia e buscava ele na escola, mas eu tive a ajuda de todo mundo. É importante, né, Fê? E trabalhar na Europa, como é que foi? Acho que você fez uns 3 ou 4 ensaios por lá, não só na Itália, mas acho que você foi para a Espanha também, foi isso?
Isso, eu estava no Brasil ainda e uma amiga de uma cliente minha me procurou, a gente agendou um ensaio em Madrid. Aí eu fui para Madrid, fiz um ensaio infantil, foi super gostoso. Foi naquele parque que eu te indiquei, não foi? Foi. Muito lindo, né? Ai, não recordo, mas é lindo, maravilhoso. Maravilhoso. E Madrid é linda, né? Nossa. Madrid é linda. E eu não conhecia, então assim, eu paro para pensar, né, o que a fotografia me proporciona, assim, é maravilhoso. Aí eu fui para Londres também, fiz um ensaio de uma fotógrafa, a Camila Scola, lindo, as fotos também estão lá no Instagram. Foi um ensaio só dela, né? Isso, eu vi. Fiz também o ensaio fiz alguns ensaios da minha prima com a bebê dela, fiz também um ensaio feminino na Itália. Eu lembrei, Fê, o Parque de Madrid chama Parque do Retiro. Isso, Parque do Retiro. Lindo, muito lindo. É lindo e enorme, né? Enorme, você não dá conta de visitar tudo num dia, né? Não, e tinha cerejeiras, porque era inverno lá e o parque estava cheio de cerejeiras, não as rosinhas igual a gente tem aqui, mas as brancas, lindo. Legal, Fê. Me fala um pouquinho das suas influências, o que você gosta de acompanhar, quais são suas referências, o que você curte, você segue algum trabalho que mexe com você? Como é que funciona isso, Fê? Quando eu comecei, eu conhecia o trabalho da Sharon Eve Smith, que muita gente conhece, ela é brasileira, hoje ela mora em Londres. Mora em Londres. Mas assim, eu era apaixonada pelo jeito dela fotografar movimento, sabe? A fotografia dela tem movimento, e eu queria muito isso na minha foto. Ela sabe o quanto eu sou fã dela. Eu adoro demais, a gente já fez ensaio, ela já me fotografou, inclusive. E ao mesmo tempo eu me inspirava nas fotografias mais clássicas de gestante, que era aquela coisa mais engessadinha, né? Aquela coisa mais posadinha. Então, eu olhava muito Pinterest e eu trouxe para minha fotografia esse negócio de uma foto mais... Então, assim, as mulheres vestidas belas, porém trazendo movimento para a fotografia, que foi o que eu me inspirei, assim, na época, na Sharon. E as coisas vão aperfeiçoando, né? Que nem a fotografia de praia da Paula Marsili, que também foi uma das minhas primeiras inspirações. Eu lembro da Paula Marsili, nossa, 2008, 2009, ela fotografava muito, ela é de Florianópolis, né? São lindíssimas as fotografias dela. É uma gestante mais linda que a outra também. É verdade. Você acompanha de newborn algum trabalho que você goste? Alguém do Brasil, fora? O meu primeiro workshop que eu fiz de newborn aqui no Brasil foi da Fer, né? Eu fiz com o Estúdio Gaia há muito tempo atrás. A Fer também foi meu primeiro curso, também foi com a Fer, em Curitiba. E assim, a fotografia do Estúdio Gaia, né, naquela época se destacava demais, todo mundo queria fazer workshop com ela, e eu fiz. Nossa, mas eu não me lembro, eu acho que foi em 2011. 2011, eu acho que foi. Fiz com a Dani Margotto também. Foram os 2 únicos workshops de newborn que eu fiz. Mas as inspirações continuam sendo algumas brasileiras maravilhosas, que a gente, graças a Deus, a gente tem, assim, a fotografia de newborn crescido cada vez mais. A gente tem virado referência, né? A fotografia da brasileira tem virado referência fora. Eu também acho, Fê. Eu acho que as coisas não estão invertidas, né? Porque a gente tem excelentes nomes fora do Brasil, mas o Brasil não deixa nada a desejar. A gente está num nível, assim, altíssimo desse estilo de fotografia. A gente tem nomes maravilhosos aqui também. Exatamente, a gente não deixa nada a desejar. E, assim, é tudo mérito, porque o brasileiro é muito persistente, né? E, assim, esse destaque vem da persistência dessa classe no mercado, né? Que muitos torcem o nariz ainda, infelizmente, mas é uma fotografia que veio para ficar e não tem como ser ao contrário. As mães estão cada vez mais apaixonadas por essas fotos
E elas querem cada vez mais. E como costumo dizer, já faz parte do pacote ali da maternidade, né? Do checklist das coisas que precisam incluir com a chegada do bebê, né? Carrinho, berço, bebê conforto e ensaio fotográfico, né? Ninguém fica sem mais. Exatamente, ninguém fica mais sem. Às vezes elas até abrem mão da fotografia de gestante quando não estão com condições, mas a de newborn, ela tem que ter, né? Tem que ter, né? Fê, eu amei conversar com você, foi muito bom te receber aqui para esse bate-papo, dividir com o pessoal muitas coisas que eu já conhecia, mas muita gente não sabe como é que você caminhou toda essa estrada assim, para construir o seu trabalho, que é lindíssimo. Então, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu queria que você deixasse os seus contatos. Qual é a forma mais fácil do pessoal entrar em contato com você? Pode ser por e-mail, que é o giarato.fotografa@gmail.com. Instagram também eu respondo, que é Fernanda Giarato. E só o Facebook eu não tenho usado tanto mais, mas eu tenho minha fanpage lá também, quem quiser. Instagram e e-mail é a melhor forma de entrar em contato comigo. E lá no Instagram tem o meu WhatsApp também. Ótimo, Fê. A gente vai deixar registrado aqui, então, para o pessoal entrar em contato com você, conhecer mais do seu trabalho. Muito obrigada por esse bate-papo, eu adorei. Cá, eu que agradeço, estou muito feliz, sabe? Parabéns pelo seu projeto. Eu acho que serve muito para que a gente conheça, né, outras formas de se trabalhar, outras formas de como cada fotógrafa leva a sua vida com a sua fotografia profissional e a família. É gostoso porque a gente acaba se sentindo um pouco mais próximo das pessoas que a gente escuta, né, falando. E a gente tem que se unir sempre mais, né? E eu acho que a fotografia, ela é amor, né? E a gente tem que trazer amor uma para a outra sempre. Isso aí, Fê. Muito obrigada. Um beijo para você. Adorei. E vamos buscar os meninos na escola agora que tá na hora, que agora a gente vira a página e volta a ser mãe. Um beijo para você. Voltamos a ser mãe, fazer janta. Agora é hora, né? Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, tchau.